Amados irmãos, nesta maravilhosa noite vamos falar sobre esse tema que você pode ter certeza que nós vamos ouvir algumas coisas interessantes aqui hoje à noite. Cristianismo coerente. O tema pode ser um tema aparentemente diferente, mas ele quer dizer algo muito simples. Cristianismo verdadeiro, cristianismo bíblico, cristianismo puro, vida cristã saudável, vida cristã segundo o coração de Deus, vida nova, tudo esse tema aí quer dizer a mesma coisa. Mas eu quero chamar a sua atenção, meus amados, olha aqui, Igreja amada de Cristo Jesus. Eu quero dizer que essa mensagem dessa semana, eu tenho um motivo muito especial para estar pregando, ou por estarmos falando desse assunto. Mas, quando eu me lembro, não é, da igreja em si, do cristianismo, da realidade da igreja de Cristo no Brasil, e por que não dizer no mundo, nós entendemos que um tema desse, olha aqui, ele é extremamente necessário. E olha, especialmente vocês que estão aqui no culto, né? Irmãos, no momento em que nós estamos pregando, deixa eu te dizer uma coisa. É um momento em que a gente precisa dar atenção ao que é lido, atenção ao que é falado, obviamente, e também aquela voz de Deus que está falando dentro do seu coração. E ainda assim, a gente ter a mente ligada para entender os pensamentos e a coordenação das verdades que serão ditas. Então, muita atenção, muita atenção. Cristianismo coerente, nós vamos tomar por base Romanos 6, de 1 a 8. E eu quero ler aqui na versão paráfrase da Bíblia Viva, é uma paráfrase. A minha ideia de ler é para que você que está em casa, aí no canal, nos assistindo, e até mesmo os irmãos aqui da igreja, amanhã, quando estiverem ouvindo essa mensagem, possa fazer uma comparação. Quem puder me acompanhe na sua versão normal, tradicional. Eu estou aqui com a Bíblia revista e atualizada, muito boa. E eu quero ler aqui na paráfrase da Bíblia Viva. Que diremos? Romanos 6, versículo 1. Que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça de Deus aumente cada vez mais? Fique ligado, aquilo que eu lhe falei. Naturalmente que não. Nós, os que morremos para o pecado, como deveríamos continuar vivendo nele? Não é forte isso? Eita, mas é claro, não é? Verso 3. O poder do pecado sobre nós foi quebrado quando nós fomos batizados na morte ou na sua morte, a morte de Cristo. No batismo, versículo 4, no batismo fomos sepultados com Jesus, ou com Ele, na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo Pai, com poder glorioso, também nós vivamos uma vida nova. Está claro, né? Uma vida nova. Versículo 5. Vocês se uniram com Ele na sua morte e ressuscitarão como Ele ressuscitou. Verso 6. Os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz juntamente com Ele. Eu acho interessante essa frase.
os desejos de vocês foram pregados na cruz juntamente com ele. Aquela parte que em cada um de vocês tem a tendência de continuar pecando, foi esmagada e mortalmente ferida, de maneira tal que esse corpo, amante do pecado, não está mais sob o controle do pecado e não necessita mais ser escravo dele. Ou seja, o corpo de cada cristão, ele não está mais no domínio do pecado. Versículo 7. Quando vocês morreram para o pecado, libertam-se. Quando vocês morrem para o pecado, libertam-se de todos os seus atrativos e do seu poder sobre vocês. Versículo 8. E visto que morremos com Cristo, cremos que participaremos da sua vida nova. Por isso eu disse que esse texto aqui, ele pode nos dar vários outros temas, não é? E muito bem. Amados irmãos, vamos aqui, como diz, pedir a sabedoria de Deus. Ore, vamos orar, vamos orar. Querido Pai Celestial, eu quero primeiro orar por mim, para que o Senhor me dê sabedoria e as palavras certas, para que eu fale no poder, na sabedoria do Teu Espírito, Senhor. Me ajuda, Senhor. Tem piedade de mim e me dê graça na entrega dessa mensagem. Agora eu oro por cada ouvinte, eu oro por cada irmão, Senhor, por cada pessoa que me ouve. Eu oro para que o Teu Espírito esteja trabalhando e agindo no coração de cada um, dando, ó Deus, entendimento de tudo que vamos falar aqui nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, olha, certamente que um grande problema para a Igreja de Cristo é a falta de coerência na vida daqueles que se declaram cristãos ou seguidores de Cristo. Vocês entenderam o que eu falei? Talvez você não se apercebe disso, talvez isso não mexe com você, mas na mente desse pastor e desse pregador, uma coisa que eu fico sempre pensando é nessa incoerência que há entre aquilo que é ensinado na Bíblia para a prática do dia a dia. E olha que eu não estou falando de pecados graves. Eu estou falando de estilo de vida de muita gente que se diz ser cristão. Eu até tive um cuidado de olhar sobre o que significa a palavra coerência. Irmãos, a coerência, quando ela existe, é porque há uma certa ligação, há uma correspondência entre uma coisa e outra. Há uma espécie de unidade, há uma espécie de harmonia. Incoerência, ela pode ser uma espécie de não harmonia entre algo que é dito e algo que é praticado. Algo que é praticado, mas não condiz com aquilo que é ensinado. Então, incoerência quer dizer exatamente isso. Olha, há uma incoerência na vida de muitos seguidores de Cristo, cujas vidas não condiz com o exemplo ou com os ensinamentos de Jesus. Certo? A nova vida do cristão começa logo após a sua decisão de seguir a Cristo, ou com o novo nascimento espiritual. E espera-se que o comportamento do novo convertido, ou daquele que nasceu de novo, venha evidenciar essa mudança ocorrida no seu espírito, o que na prática não se vê em muitos casos. Oramos agora há pouco pedindo avivamento, não foi?
O que foi que nós oramos agora há pouco? Que esta igreja não seja uma igreja morta. Que nós sejamos crentes avivados, firmes, vivos, cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você pode ter certeza que quando nós aceitamos Jesus, algo tem que mudar. A vida do cristão tem que ser uma vida condizente com os ensinos de Cristo. E você vai perceber, você percebe que muitos estão vivendo um cristianismo frio, puramente tradicional. É aquele cristianismo sem vida, porque virou uma tradição. Tem que evidenciar a mudança que o Evangelho provoca, que o Espírito Santo quer que ocorra em nós. O que significa ser um cristão coerente? A gente poderia montar essa pergunta. O que seria um cristianismo coerente? Qual seria a resposta? É viver segundo o Evangelho de Cristo, em um novo padrão bíblico de vida, em que se reconhece e obedece Jesus como Senhor e Salvador. Eu vou repetir. Nós estamos montando uma pergunta em cima do tema. O que seria um cristianismo coerente? É viver o Evangelho ou uma vida cristã que seja no padrão bíblico de vida em que se reconhece e obedece Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia nos orienta que devemos aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Tem muita gente que quer Jesus como Salvador, mas como Senhor, não. E nós vamos ver exatamente isso. Vamos responder uma outra pergunta. Como o cristão pode viver na prática esse cristianismo coerente? Por isso a palavra é coerência. Porque a gente deve crer, aqui crer, conhecer e viver na prática. E nós também devemos ler, estudar, aprender e colocar na prática. Vamos embora lá. Agora eu quero mostrar para vocês o que Deus espera e que padrão de vida é esse que a Bíblia nos ensina a viver. Primeiro, olha aí, toda pessoa, para viver um cristianismo coerente, ele tem que passar por esse passo aí, Ele precisa oferecer o seu corpo completamente a Deus. Não é somente, como diz alguém, o coração, né? Uma vez eu vi uma pessoa dizer assim: ei menino, Deus quer é o coração. Não, meus irmãos. A Bíblia está ensinando aí nesse texto, pode abrir. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. A Bíblia está ensinando que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Está aí, Romanos capítulo 12, versículo 1. A Bíblia também manda nesse mesmo texto a não nos conformarmos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a Bíblia está dizendo aí claramente que nós devemos não nos conformar com esse mundo e renovar a nossa mente. Irmãos, por que a Bíblia fala assim? Olha, a Bíblia deixa claro que nós precisamos fazer essa entrega completa. Entrega do corpo. Olha aí, não me conformar com este mundo. E a palavra aí, não se conformar, vem de tomar forma. Aí, irmãos, eu peço sabedoria a Deus, porque
olha, está fervilhando aqui na minha mente verdades, assim, conceitos, né, e palavras que eu quero dizer. Qual é a razão de nós estarmos apresentando essa verdade? É porque muitos que se dizem cristãos não vivem isso aí. Você está entendendo? A Bíblia, você abriu aí? Romanos 12, versículo 1 e 2. A Bíblia diz: irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a entrega do seu ser. Irmãos, quantos que se dizem cristãos estão vivendo no pecado? E a consciência não dói mais. Ou então nunca doeu. A consciência, sabe por quê? Porque nunca nasceram de novo. Acreditam no Evangelho. Leem o Evangelho. Se declaram cristãos, mas o corpo dele ainda é o corpo do pecado. Ele ainda tem um vício. Ele ainda pratica uma imoralidade. Entende o que eu estou dizendo? Eu sei que estou sendo gravado. Crianças podem me ouvir. Então a gente se limita muito, mas tem gente que ele se declara cristão, mas ele não vive uma vida como ele deveria viver diante de Deus. Ele tem um vício, ele pratica algo que é imoral, ele não glorifica a Deus no seu corpo. E eu quero mais uma vez chamar a atenção, porque se eu ficar voltando no texto de Romanos, eu vou me atrasar um pouco, mas eu quero que você leia e lembre do texto que nós lemos. Lembre que Paulo falou que agora o pecado não terá mais domínio sobre o nosso corpo. Que nós não podemos mais viver sobre o pecado, porque nós morremos para ele. Nós morremos. Foi crucificado com Jesus o corpo do pecado. Os nossos desejos pecaminosos devem estar ali, subjugados e não dominando o nosso corpo. Por que a mente, irmãos? Por que a mente? Porque a mente precisa de renovação. O espírito nasce de novo quando você aceita Jesus, mas a mente não. A mente fica ainda cheia de lixo. Olha, a mente do ser humano, irmãos, a mente do cristão é diferente da mente de um homem mundano, de uma pessoa mundana. As nossas mentes precisam ser renovadas, limpas. Olha o que Paulo falou em Filipenses 4:8. Se você puder me acompanhar aí, veja comigo Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha o que Paulo disse que deve encher a nossa mente. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe, tem gente que a mente dele é cheia de porcarias, fantasias, ideologias. A Bíblia está dizendo: tudo que é bom, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há qualquer outra coisa boa, seja isso que ocupe a nossa mente. Olha, você precisa ocupar a tua mente com coisa boa. Tem gente que está enchendo a mente de porcaria, já está cheia e continua enchendo. Por isso que o verdadeiro cristianismo nos leva a nos oferecer: Senhor, eu sei que esse corpo aqui é carne, mas eu te ofereço ele, Senhor, como sacrifício vivo e santo, irmãos. No Velho Testamento,
os judeus eles mergulhavam nas mikmas. Eles faziam purificação na água, irmãos, para dizer que estavam limpos. Eles faziam purificações com a água, banhando na água, mergulhando na água. Por isso que os judeus não tiveram dificuldade de aceitar o batismo. Entende? Porque eles tinham o hábito de mergulhar, ó. Tinha deles que faziam as mikmas, que eram aquelas piscinas na porta de casa. Quando eles chegavam de longe, e eles se consideravam impuros, porque andaram por alguns lugares, tocaram em algumas coisas, eles mergulhavam. Então eles acreditavam que aquele banho purificava. O animal que era oferecido no templo para o sacrifício, ele tinha que ser limpo. Ele não podia ter feridas. Ele tinha que estar bem lavado. Ele tinha que ser perfeito. Era um sacrifício que era trazido. O animal era trazido para ser sacrificado. E essa é a ideia. O animal que tinha defeito não podia ser sacrificado. Paulo usa toda essa bagagem teológica, pano de fundo, histórico. E ele diz, meus irmãos, se apresentem como sacrifício vivo, santo, o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se conforme com o mundo. Por quê? Porque o mundo não é um lugar bom para nós. O cristão nunca deve dizer, eita, que vida boa eu tenho nesse mundo. O cristão é criticado. O cristão é alguém perseguido. O cristão sempre é alguém rejeitado. O cristão sempre se incomoda. Irmãos, quando eu saio algumas vezes, isso acontece mais ainda final de semana. Quando eu vou daqui para outra igreja, quando eu saio visitando alguma célula, fazendo supervisão em alguma célula, meus irmãos, a gente vê aqueles bares, aquelas pessoas vestidas assim na rua, aquele comportamento, dá aquele mal-estar quando você vê tanta gente perdida. Eu chego em casa e digo, filha, mas como é ruim. A gente passa e vê aqueles lugares, meus irmãos, cheios de gente, fazendo o que não deve, e vivendo uma vida imoral. Irmãos, a gente deve ter uma inconformação com este mundo, não se conformar e renovar a mente. Se você está dizendo assim, não, eu não vejo problema. Cada um siga a sua vida, é verdade. Mas se você está achando que esse mundo é um lugar confortável para nós, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Porque não é para a gente se conformar. A Bíblia está mandando você não se conformar. Olha aí a segunda coisa aí, ó. Olha aí a segunda coisa. Ele precisa limpar o coração. Meus irmãos, vamos abrir no livro de Marcos. Olha aí os pecados. Por que é interessante o cristão limpar o coração? Porque olha, se não haver limpeza do coração, o pecado ele surge no coração. Certo? Não adianta limpar a água e não limpar a bomba. Entende essa frase? Se eu limpar a água do meu poço, eu tenho que limpar a bomba também. Sabe por quê? Porque a água vai passar pela bomba. Entende? Se eu limpar o poço e não limpar a bomba, a água certamente sairá contaminada e suja. Ok? E suja. Então, precisamos limpar também o coração. O coração. Marcos 7, 21 e 22. O que diz? Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, que é o amor ao dinheiro, as malícias, o dolo, ou seja, o engano, ou a maldade, a lascívia, a inveja, a blasfêmia.
a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Está aqui, ó. Evangelho de Marcos 21 a 23. Aí está só até 22, né? Podemos ler o 23 também. Irmãos, onde está a prostituição? No coração do homem. Aonde está o furto? Aonde está o homicídio? Os adultérios. Irmãos, olha, um adultério não surge do dia para a noite. Um homicídio, a prostituição, irmãos, tudo isso se aloja no coração humano. E olha, se você é um cristão e alguns desses pecados ainda se alojam no seu coração, ainda está aí, você precisa limpar o coração. Eu vou dar aqui um exemplo melhor. Você é cristão, mas algo está dominando você. Um pensamento. Eu tô me privando aqui, certo? Mas eu acho que você está entendendo. Você é um cristão, mas eu creio que isso aqui eu posso dar o exemplo. Você é cristão, casado, mas constantemente está vindo um pensamento de você trair a sua esposa. Ou o seu marido. Sabe o que você faz? Jesus amado, me limpa completamente, Jesus. Eu sou cristão. Senhor, eu repreendo. Eu rejeito esse pensamento. Espírito Santo, me santifica e tira isso do meu coração. Você também é crente, mas você está sendo tentado para roubar alguma coisa de alguém, furtar alguma coisa. Faz dias que está com esse pensamento. Lembra? Entende? Você chega para Deus e diz assim: Deus, eu sou cristão e o meu coração velho, sujo, está dizendo para eu furtar, para eu pegar, para eu levar o que não é meu. Senhor, eu rejeito isso em nome de Jesus. Faça isso. Senhor, eu estou sendo tentado e eu sei que a minha carne é fraca, Senhor. Aí você começa a entrar naquela batalha e você diz assim: Senhor, eu sou teu filho, eu sou tua filha e eu quero que o teu Espírito me limpe completamente. Eu me arrependo, eu rejeito. É isso, meus irmãos. Precisa limpar o coração. Sabe como a gente limpa uma caixa d'água? Como a gente limpa uma peça que nós apanhamos suja no lixo ou alguma coisa assim que está suja que você lava. Entende? Está entendendo? Nós temos que limpar. Vamos para o ponto 3. São 5, viu, pessoal? 5. Olha aí o que diz. Só um detalhe. Jesus disse em Mateus 5, versículo 8: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha que coisa. Verão a Deus. Olha aí o número 3. Precisa negar a si mesmo. E aqui, eu entendo que aqui está um dos motivos mais fortes para eu estar pregando isso aqui. Sabe por quê? Porque, irmãos, é isso que a gente vê, irmãos. A maioria das dificuldades ou a luta que nós temos para ver as pessoas obedecendo a Deus como deve obedecer, vivendo este evangelho coerente, é a falta de renúncia da própria vontade. Esse aqui é o ferrolho, é a trava. Você sabe o que é trava, não sabe? Isso aqui, a falta de negar-se a si mesmo é uma trava, um ferrolho terrível
que trava a vida de muita gente. Sabe o que elas dizem? Não dá para mim. Ah, não. Desse jeito assim, não. Ah, não. Eu não consigo. Olha, meus irmãos, quem aceita Jesus como Senhor, como Salvador, deve aceitá-lo como Senhor. E quem aceita Jesus como Senhor, não pode ter mais vontade própria. A vontade dele agora morre. Eu quero que você leia comigo Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Olha aí, Lucas 9, 23 diz assim. 9, 23. Dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, tem que haver o negar-se a si mesmo. Tem que haver, meus irmãos. Se não haver, a vontade sua, ela não é boa, ela não é perfeita, ela não é agradável. Qual é a vontade boa e perfeita e agradável? Só a de Deus. Irmãos, quando a gente não nega a si mesmo, nós vamos ter dificuldade para orar, nós vamos ter dificuldade para nos envolver na igreja, vai nos faltar tempo, sabe por quê? Porque Jesus não é o Senhor, Ele não está dominando. A pessoa, ela se diz cristã, mas o eu dela é muito forte ainda. Eu não concordo, eu não quero, eu não faço, eu não posso, olha, eu não vou, olha, não dá para mim, olha, rapaz, eu não tenho tempo, irmãos, principalmente o tempo, irmãos. Negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-o, siga-me, nas palavras de Jesus. Olha o versículo 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Irmãos, você que está aqui, você tem certeza que você perdeu a sua vida para Jesus? Você deu a sua vida? Cristianismo é isso. Eu não sou mais de mim mesmo. Cristianismo é isso, é você dar a sua vida para Cristo, é você entregar a sua vida a Ele e dizer: Senhor, a minha vida é tua, o Senhor manda em mim. Querer ser cristão e ainda manter o controle do avião, manter o controle do carro, não dá certo. Eu acredito que não faz muito tempo, eu estou aqui com a chave, não é uma chave pequena, não é chave de carro. Mas olha, quando você aceita Jesus, é como se você pegasse a chave do seu carro e dissesse assim: Jesus, assuma a direção. Eu vou para o banco do passageiro. O Senhor agora vai guiar. É o Senhor que guia. Vou dobrar onde o Senhor dobrar. Vou entrar onde o Senhor entrar. Vou parar onde o Senhor parar. Enquanto o Senhor não parar, eu não paro também. Vou dormir onde o Senhor vai dormir. Vou entrar, descansar onde o Senhor for descansar. Era para ser assim, irmão. Mas pelo contrário, você vê gente orgulhoso. É do meu jeito. Sabe, querido? A gente vê muitos cristãos querendo que o evangelho se adapte a ele. Venha se adequar a ele. O evangelho é que tem que se adequar a ele. Você sabia, irmãos? As coisas mais absurdas você pode imaginar que acontece. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque, olha, eu defendo tanto o cristianismo. O cristianismo faz com que a gente se torne as melhores pessoas do mundo. As pessoas mais honestas, as pessoas mais doces, as pessoas mais amáveis, as pessoas mais sinceras, as pessoas mais firmes, as pessoas mais
entusiasmadas. Sabe, o cristianismo nos faz ser o melhor marido, uma melhor esposa, um bom filho, um bom funcionário, um bom patrão. O evangelho nos faz com que a gente seja honesto, sincero, bondosas, pessoas bondosas. O evangelho faz tudo de bom, irmão, em nossas vidas. Diga se eu estou errado. O evangelho só traz virtudes. Tira até a ganância pelo dinheiro, que é isso que faz os homens se matarem. O evangelho tira a ganância, irmão, da gente. O evangelho faz com que a gente não ame o dinheiro. A Bíblia não é contra a prosperidade, irmãos. A gente ter uma boa casa, sermos prósperos. Mas a Bíblia combate muito essa sede desenfreada pelo dinheiro. A pessoa já tem e quer ter mais. A pessoa nunca se farta. A pessoa é louca pelo dinheiro. Já está idosa, já é muito rico e quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Por isso Jesus Cristo disse: é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Dificilmente os que têm riqueza entrarão no reino dos céus, irmãos. Diga para mim se eu não sou um homem corajoso em dizer um negócio desse. No século 21, onde todos querem ser ricos e prósperos, mas com essa ressalva: Deus quer abençoar o seu povo, mas o seu povo não pode ser avarento, mesquinho e louco pelo dinheiro. Nós trabalhamos, estudamos porque queremos dar bom exemplo, queremos crescer, queremos ter o nosso carro, queremos ter o nosso transporte, queremos ter a nossa boa casa, queremos viver dignamente na sociedade. Mas tem uma coisa que o cristão é: ele não é avarento e nem louco pelo dinheiro, dominado pelo dinheiro. Tem que negar a si mesmo. Se não negar, o cristianismo não passa de uma falsa crença. A nova vida em Cristo exige mudança e renúncia de vontades. Se não houver renúncia, obedecer a Cristo se torna algo impossível. Cristianismo verdadeiro é renunciar a si mesmo, é permitir que Cristo seja o Senhor da sua vida. Procure identificar quais as áreas de sua vida que Cristo ainda não é o Senhor. E agora eu quero fazer 5 perguntinhas. 5, bora lá? Olha aí a primeira. Quem é? Jesus é o Senhor do seu tempo? Você tem tempo para as coisas de Deus? Se você vive uma vida que não tem tempo para Deus, você pode querer dizer, você pode defender, mas Jesus não é o Senhor do teu tempo. Porque quem dá o tempo para Jesus, vai ter tempo para Jesus. Aquela pessoa que diz: eu não tenho tempo, olha, nem duvide, Jesus não é o Senhor do tempo dela. Ele é o Senhor do seu dinheiro. Irmãos, pessoas infiéis a Deus, que não entregam dízimo com fidelidade, pessoas que não ofertam, pessoas que não são generosas, pessoas que não fazem a obra de Deus, pessoas que são mesquinhas, que não ajudam, pode ter certeza, Jesus não é o Senhor do dinheiro delas. Elas sim é que é o Senhor. Porque se Jesus é o Senhor do teu dinheiro, você não vai ter dificuldade de entregar o que é de Deus. Quando Jesus é o Senhor do teu dinheiro, é Ele que manda, não é? Não é você. Terceira pergunta: você acredita que Jesus aprova o teu estilo de vida como cristão? Irmãos, um militar tem que viver como um militar. Uma mulher casada
como mulher casada, um homem casado como um homem casado. Um médico tem que viver como médico. Cada função nossa na vida exige uma mudança de comportamento, ok? Cada. O motorista de uma empresa, ele não dirige como se ele não fosse empregado daquela empresa, ele tem que seguir as regras. Um cristão também tem que viver nas regras do Evangelho. Será que Jesus aprovaria o seu estilo de vida? A quarta pergunta: qual é a sua grande prioridade na sua vida? Qual é a sua grande prioridade? E a última pergunta: quem você mais ama nesse mundo? É uma boa pergunta, não é? Sabe por quê? Porque tem gente que ama o seu filho, a sua esposa, o seu trabalho, o seu pai, a sua mãe, o seu namorado, a sua namorada, o seu noivo, a sua noiva, o seu marido, a sua esposa, mais do que a Jesus. Dizer que não é verdade é uma conversa fiada, sabe por quê? Porque tem gente, irmãos, que ele deixa qualquer coisa obedecendo a uma dessas coisas que eu falei. Irmãos, eu já vi pessoas negar Jesus porque o marido disse para não ser crente, não ser cristão. Eu já vi pessoas fazerem coisas porque o filho pediu. Eu já vi pessoas deixar a igreja porque o filho pediu. Todos esses casos aqui eu já passei por eles. Eu já vi como pastor. Eu já vi mulher deixar a igreja porque o marido disse assim: eu não quero que você seja crente. Já pensou, meus irmãos? A mulherzinha, deixou. Eu já vi homem também, meus irmãos. Pastor, mas é porque era esposa. A mulher se sente mais, ali inferior ao homem nesse ponto, quer respeitar a autoridade dele e tal em casa. Olha, meus irmãos, a mulher poderia dizer: meu marido, eu te respeito, você é meu marido, e eu, como sua esposa, eu lhe devo fidelidade, amor, obediência. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu marido: eu preciso de Jesus, eu amo Jesus mais do que você. Você é importante para mim, mas você não é tudo. Quem é tudo para mim é Jesus. Tem gente que ele não percebe, mas o amor que ele dá para o filho é mais do que ele dá para Deus. Por isso que uma pergunta dessa é importante. E aí vamos agora para o quarto, para a gente encerrar. São 5, Temos mais 2 pontos. Aqui dá para a gente ser bem rápido, não dá? O verdadeiro cristianismo, ou o cristianismo coerente, leva as pessoas a praticar esses 3 hábitos. Isso aqui é natural, meu irmão. É natural. Você pensa que isso aqui é brincadeira? Isso aqui é o nosso grande segredo. Você está entendendo? Olha, em qualquer lugar do mundo que você chegar, na China, na Coreia, nos Estados Unidos, na Alemanha, toda a Europa, toda a América, olha, qualquer cristão que se preza, que quer ter uma vida cristã saudável, ele vai ter que praticar esses 3 hábitos aí, Oração e leitura bíblica diariamente. Quantas vezes tu se alimenta por dia? Quantas vezes você respira? Quantas vezes você bebe água? Quantas vezes você come comida sólida? Quantas vezes você se alimenta por dia? Irmãos, olha, irmãos, eu não lhe disse que eu tinha motivos para pregar isso aqui? E a razão é porque a gente vê que isso aqui não é vivido por todos. Irmãos, como pode um cristão passar mais de um dia sem ler a Bíblia, meu irmão? Como pode, meu Deus do céu? Um cristão passar o dia inteiro e não se lembrar de dobrar o seu joelho,
de passar um tempo falando com Deus. Um dia desse nós falamos sobre a importância de você não esquecer do Espírito Santo, ter intimidade com Ele. Pastor, eu leio a Bíblia todo sábado. Está errado. Tem que ler todo dia. Pastor, o senhor é daquele radical que se a gente deixar de ler a Bíblia um dia é porque não é crente? Não. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas isso é um caso. Pastor, Isaías quer dizer que todo dia eu tenho que ler a Bíblia e orar? Sim. Qual é a exceção de ler a Bíblia? Raro. Por causa de alguma coisa grave que aconteceu. E grave, eu estou falando grave, não é só coisa de doença, mas alguma coisa que realmente não deu. Mas você não pode deixar de orar, porque você não deixa de ir ao banheiro, você não deixa de almoçar, você não deixa de jantar, você não deixa de tomar o seu café, não é verdade? Então, dormir, você tem que orar. E tem uma ressalva, eu posso não ler um capítulo grande todo dia, mas eu leio alguma coisa da Bíblia para me fortalecer. E nós aqui temos o hábito de ler um capítulo por dia. Por falar nisso, amanhã vamos terminar João, não é? João 21, leitura maravilhosa. E na terça-feira começaremos o livro de Atos. Eita, leitura empolgante e maravilhosa, tá? Segundo hábito, congregar fielmente, viver em comunhão. Irmãos, isso aqui é uma coisa que nos adoece, sabe por quê? Porque isso aqui é uma traição aos irmãos que vivem naqueles países que é pena de morte para quem se torna cristão. E eles correm risco de morte, irmãos, quando procuram se reunir. E mesmo assim, eles se reúnem. Irmãos, olha, as igrejas em lugares de perseguição, elas se reúnem nas matas, nos cemitérios. Mas tem que se reunir. Eu fiquei sabendo, a gente não pode falar porque, não é? Hoje, ainda mais sendo gravado. Mas olha, tem países aí em que os missionários trabalham. Eles não dizem que são missionários. As igrejas não têm placa. Estão se reunindo em apartamento. Uma vez eu vi um testemunho de um missionário, ele disse que para ele reunir a congregação dele, que não passa de 8, 9 pessoas, né? Não chega a 15 quando dá muita gente, entra um ou dois em uma determinada hora, espera-se um pouco, chega outro para não chamar a atenção, canta baixo, quase em silêncio, para celebrar a ceia, cantarem juntos, ouvir a pregação e sair. Igreja é corpo, irmãos. Olha, se você se declara cristão e não tem congregado, se você não congrega num país como o nosso, Brasil, que nós temos liberdade para fazer cultos até no meio da rua. Aqui no Brasil nós temos liberdade por lei de até fechar uma rua, avisando as autoridades que vamos fazer isso. Se você não se reúne num país como o nosso, como o seu também, o seu cristianismo é um cristianismo fraco, falso. Você pode ter certeza disso, porque mesmo em lugar de perseguição, os verdadeiros cristãos correm risco de morte, mas eles não deixam de congregar. Vão a distâncias imensas. E tem gente que diz que é cristão e não sai de casa, do sofá da sua casa, para ir à igreja congregar. E por último, irmãos, todo cristão testemunha de Jesus. Sabe, é natural. Olha, você sabe por que isso é um hábito fundamental? Porque no momento em que eu compartilho, eu digo, Luiz, Pedro, Wagner, Luzia,
Jesus pode mudar a tua vida hoje. Irmãos, teve aí um país aí, viu? Teve um país em que os missionários foram lá, não fazem muito tempo. Quando os missionários chegaram para pregar o evangelho e disseram: Jesus muda a vida de vocês, Jesus leva para o céu, Jesus perdoa. Ah, meu amigo, o pessoal de lá aceitou o evangelho, mas ficaram revoltados. Sabe por que eles disseram? Como é que vocês sabiam disso e demoraram tanto tempo para vir até onde nós estamos? Teve uma revolta, irmãos. Como é que vocês, sabendo disso? Irmãos, olha, como é que tem crente que sabe que a pessoa sem Jesus caminha para o inferno? Uma pessoa que não se arrepende, uma pessoa que não nasce de novo, está caminhando para a perdição eterna. Meus irmãos, como ele não vai avisar para essa pessoa? Se você trabalha com o Luiz, fale de Jesus para o Luiz. Se você trabalha com a Maria, chega amanhã no seu trabalho e diga assim: Maria, Jesus te ama, Ele quer salvar a tua vida, só Jesus te salva, só Ele pode te perdoar, Ele pode te dar uma nova vida. Se você trabalha com Pedro, amanhã quando tu chegar no trabalho, que você encontrar aquele seu amigo, quando você for visitar a sua mãe, quando você falar com seu pai, com seus irmãos que ainda não conhecem Jesus, diga para eles: Jesus pode mudar a tua vida. Você só precisa se arrepender. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Irmãos, isso é tão simples, irmãos. Isso é tão simples. No momento em que eu faço isso, eu me fortaleço também, sabia? Irmãos, dizem que a maior alegria de um crente é quando o outro se converte. Olha, na semana retrasada, a outra igreja, eu estava pregando lá. A Igreja Batista, Povo de Deus, da Rua Tremembés. Toda a igreja chorou, meus irmãos. Toda a igreja chorou. Sabe o que foi? Uma pessoa tomou a decisão, irmãos, e ela veio à frente. E quando ela veio à frente, aceitando Jesus, ela começou a abrir o coração e falou coisas. Ela disse coisas para Deus. Irmãos, a igreja toda começou a chorar. O que foi, irmã? O que foi, irmão, que você chorou? Oh, pastor, foi muita emoção, pastor, vendo, foi muita alegria. E tinha gente que estava chorando, irmãos, de alegria, porque viu aquela conversão. Sabia? Irmãos, ganhar uma alma para Jesus traz uma alegria indizível. Olha aí, ó. Sabe qual é o texto que eu coloquei aí? É Atos 2, 42 e 44, né? Você pode ler em casa. Vamos encerrar? 5. Viver os novos valores do reino. Todo cristianismo, ou cristão que quer viver um cristianismo coerente, ele tem que viver esses 4 valores. Eu já dei a definição de valores, não já? Valores é o que é importante, pessoal. Valor é uma coisa importante para você, é um valor para você, certo? Por exemplo, lá em casa, qual é um valor que nós temos? Fazer culto doméstico, correto? Hoje pela manhã, nós não fizemos o culto doméstico, fizemos meio-dia, sabe por quê? Porque nós temos a filosofia de fazer todo dia, reunir a família, fazer o culto doméstico. 4 valores indispensáveis. Crescer na fé e no conhecimento. Se você é um cristão e não tem crescido, nem tem se esforçado para crescer, você está mal, viu? Porque todo cristão tem que ser empolgado para crescer no conhecimento. Aqui, crescer nisso aqui. Deixar de ser criança. Você gostaria de que seu filho ficasse 10 anos no primeiro ano? Na 4ª série?
Não, não é? Você não quer que ele cresça? Você não quer que ele avance? E por que você também não avança na fé, no conhecimento da palavra, gastando hora estudando a Bíblia? Você tem que gastar hora lendo a Bíblia. Letra B. Cuidar bem da saúde, do tempo, da família e das finanças. Por quê, irmãos? A resposta é óbvia. Esse corpo não é mais nosso. A saúde, irmão, nós temos que cuidar. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não coma qualquer coisa. Não tenha vício. Por que nós somos contra a droga? Por que nós somos contra os vícios que danificam a saúde? Por que nós somos contra, meus irmãos, o alcoolismo? Por que nós somos contra essas coisas, meus irmãos? Porque danifica a saúde, prejudica o tempo, família e finanças. Prejudica tudo. Quantos casamentos não acabam por causa de bebida? Quantas famílias não são destruídas porque a pessoa não cuida bem da família? E quando nós somos cristãos, a gente cuida bem de tudo isso aqui. Meu dinheirinho, ó, organizado. Minha família, primeiro lugar. Né? Eu cuido bem da minha família, da minha esposa e tal. Buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Não se conforme. O seu copo tem água, eu tenho certeza, porque você já tem o Espírito Santo. Mas queira ser cheio. A Bíblia ensina que a gente tem que ser cheio. Frutifique. Faça alguma coisa na igreja. Sabe por quê? Você faz parte do corpo. Qual é a função desse dedo, você sabe? Qual é a função da orelha, você sabe? Qual é a função do dedo menor do pé, você sabe? Tudo tem uma função no nosso corpo, irmãos. Tudo. A sobrancelha, que eu não tenho, quase não tenho. Tudo tem uma função, meu irmão. Tudo tem uma razão de estar no nosso corpo. Sabe por quê? Você está aqui não é por acaso. Você não está na igreja por acaso. Deus tem algo para você fazer na igreja dele. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Amém? Olha aí a conclusão. Olha aí a conclusão. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se você nasceu de novo, sua vida não é mais a mesma, nunca mais. Olha, compartilhe. Se inscreva. Essa mensagem vai ajudar outras pessoas. Então manda para os seus amigos, seus irmãos em Cristo, um forte abraço. Vamos ficar em pé e vamos orar.